Prazer, sou a Albatross. Simplificar e conectar toda a cadeia de seguro transporte é o meu destino. Com a Operação MGA inovadora, nasci para oferecer confiabilidade, transparência e agilidade às seguradoras, resseguradoras, corretores e clientes. Ao assumir todo o processo operacional de subscrição de seguro transporte a nível nacional e toda a América Latina. Sou uma plataforma digital que une IoT, Internet das Coisas, e Big Data. Juntamente com um time altamente especializado, garantimos modelagem de risco, inclusive na elaboração de planos para cada operação de forma personalizada e otimizada, com opções de cobertura aprimorada para cada cliente nas categorias de seguro de transporte nacional, internacional e cyber risk. Sou a Albatross, sua melhor maneira e melhor plataforma para se fazer seguro. Seguro em Debate ao vivo, mais uma vez estamos aqui conversando com você, profissional de seguros. Quero agradecer a presença de todo mundo, a audiência, né? 6 horas em ponto, conforme o prometido, e eu trago aqui muitas feras aqui do mercado de seguros. Vou começar apresentando eles. Eu falo com Márcio Botelho, ele que é especialista em placement da Wiz. Também tem o Rogério Burr, que é diretor comercial da FETransporte, e do Salvatore, uma figura muito conhecida, Salvatore Lombardi, CEO da Albatross MGA. A gente vai falar sobre seguro de transporte de carga, esse panorama do setor, o que vem mudando agora com o tempo. Eu quero agradecer novamente a presença de todo mundo. Eu quero, a princípio, que vocês se apresentem. Eu vou fazer a primeira pergunta, direcionar para o Márcio Botelho, e aí a gente vai diversificando um pouco. Quem estiver nos acompanhando agora, neste momento, por favor, se quiser participar, mande seu boa noite aqui, como o Osir Vieira já está mandando, o Thiago Patrick também, boa noite a todos. Fiquem à vontade, se inscrevam no canal e também curtam este vídeo e compartilhem esta live. Márcio, boa noite para todos. A primeira pergunta vai ser direcionada para você. Eu queria saber que no primeiro semestre de 2020, o PIB do transporte de carga no país registrou uma queda histórica de 11,3% em relação ao mesmo período do ano anterior, que no caso 2019. No seu ponto de vista, qual a importância do seguro de transporte para mitigar e reparar perdas desse tamanho? Boa noite, Márcio, seja bem-vindo. Boa noite, Sérgio, boa noite a todos, agradeço a oportunidade, né? Bom, a gente precisa avaliar que é o seguinte, estamos num cenário totalmente fora da curva, nós estamos falando de uma situação que acometeu o mundo, né? Se nós considerarmos que no começo dessa situação, ali em março, abril de 2020, basicamente todas as linhas de produção dos principais produtos que geram economia mundial, como aço, ferro, papelão, plástico, resinas em geral, né, eles pararam de ser produzidos, né. Nós podemos avaliar, por exemplo, o PIB da China, ele ficou um pouco superior a 2%, o PIB dos Estados Unidos 3,4 abaixo, né, 3,4 negativo, e do restante do mundo 3,2, então assim, não foi pouca coisa, né. Com tudo isso, a gente pode avaliar positivamente que o mercado de seguro, como um todo, ele não demitiu, né? Nós não tivemos uma demissão em massa do nosso setor, muito pelo contrário, não apenas, basicamente, foi possível manter, né, o quadro de empregados, né, contribuindo diretamente com a economia, porque nós somos serviço, e serviço é um dos itens que compõe o PIB, né? Como nasceram muitas demandas que surgiram desse período, né? Então, assim, o mercado de seguro ele foi vital para que esse cenário não tivesse pior. Claro que não é algo que a gente deve estar confortável e feliz, porque é uma cifra alta, mas, assim, em vista do que passamos, eu acredito que o papel de seguro foi vital para que a gente pudesse dar a nossa contribuição para que o PIB pudesse não ter sido ainda pior.
Legal, Márcio. É importante essa sua abordagem, porque realmente são coisas que dialogam muito bem, e o seguro de transporte, ele que vai aí meio que na contramão, tentando tirar essas empresas que estão sofrendo esses riscos e que estão tendo certos sinistros que às vezes não tinham antes, elas acabam saindo dessa crise e se fortalecendo mais, claro, com a ajuda do seguro. E falando disso, eu queria também agora, primeira vez, vamos rodar um pouquinho, então, as perguntas, agora passar para o Rogério, que é o diretor comercial da FETransporte. Rogério, vamos falar um pouquinho da FETransporte nesse caso. A empresa promove o aumento da capacidade técnica e comercial das corretoras parceiras dela, né? Aumentando o seu nível de competitividade e estabelecendo um pé de igualdade ali entre uma corretora menor e uma corretora um pouco maior. Por que você acredita que alavancar essas corretoras menores é importante para o mercado de seguros, especificamente no setor de transporte? Boa noite, Rogério, seja bem-vindo também. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Márcio, novamente, Salvatore. 2 ícones do mercado segurador. Sérgio, um grande comunicador. Obrigado pela oportunidade, né? Eu sempre me sinto muito honrado em poder falar um pouco para o mercado segurador e também falar um pouco sobre minha experiência de 38 anos aí de mercado e também nos últimos 15 do seguro de transporte de cargas, a qual a FETransporte se dedica aí de uma forma diuturna. Eu vou realizar aqui rapidamente um preâmbulo, né, para falar um pouco sobre o papel do corretor de seguros, principalmente, da importância dele, né, nesse mercado, né, de transporte de cargas, né. Eu vejo o corretor assumindo cada vez mais um papel a necessidade dele assumir um papel cada vez mais de consultor de seguros, né. Ele tem que conhecer um pouco de economia, conhecer um pouco de engenharia, né, dar realmente ao cliente dele, né, ou passar ao cliente dele a experiência como um consultor empresarial, né, mostrando tendências, né. Ele precisa, diante de um cenário econômico dinâmico, como a gente tem no Brasil hoje, né, saber ofertar, assim, quando ele levar uma proposta, as melhores e mais atrativas soluções de proteção e de seguros ao seu segurado, né. O corretor precisa estar preparado, pois o mercado está cada vez mais exigente, né, e os segurados cada vez mais instruídos, cada vez mais informações do mercado, né, como embarcadores, como transportadores, né, e não somente isso, o corretor precisa se preparar também para a concorrência de mercado, quer dizer, ele precisa estar cada vez mais antenado, né, com as tendências para poder estar preparado, ou seja, ser mais eficiente, né, na tarefa de levar a solução, né, que a gente diz para o segurado, né, de uma forma clara e técnica, né, e assim, a possibilidade da venda, né, de uma proposta, ela é cada vez mais assertiva, vamos dizer assim, né, e mais eficiente, quer dizer, uma abordagem bem feita, né, com capacitação técnica, né, não só no ramo de transporte, mas em outros ramos também, significa mostrar competitividade da corretora, né, e conhecimento, né. E aí entra, como você perguntou, Sérgio, né, onde que entra a FETransporte nesse papel, né? A FETransporte, ela é um pacote de soluções. A FETransporte hoje é um hub de serviço, onde além de capacitação com treinamentos, workshops, convenções, né, nós disponibilizamos ao corretor na ponta toda a infra, né, operacional para melhor performance junto ao segurado dele. Ou seja, além do que eu citei acima aí com relação aos nossos treinamentos e workshop, nós fornecemos condições comerciais competitivas ao corretor, né, e toda a estrutura de back-office. Isso eu falo assim, desde pré-venda, né, que a gente conceitua lá dentro da FETransporte, né, preenchimento de questionário, cotação, até o ponto da entrega da proposta ao corretor, para que ele, por sua vez, entregue a mesma ao corretor, né? E ainda que muitas vezes com venda consultiva, ainda nessa etapa de pré-venda, né? E depois o pós-venda, né, que é sempre a grande dificuldade, né, que é o que a gente faz todo o acompanhamento do corretor na instalação, uma vez fechado o negócio, né, na instalação de averbação, no controle da emissão da pólice junto às seguradoras parceiras, acompanhamento de faturamento, renovação, sinistros, a gente deixa o corretor, né, com mais tempo para ele procurar novos clientes e realmente voltado ao comercial, tá?
Então, esse é o verdadeiro DNA da FETransporte, ajudar o corretor a realmente se capacitar, né? Como mencionei, né, e sendo mais competitivo no mercado também, né? E por que acredito que isto é importante para o mercado de seguros? Pois, além de a gente aumentar, né, a possibilidade do incremento de vendas, né, de seguros, né, e consequente aumento de arrecadação de PIB do mercado brasileiro, né, eu entendo que um corretor, por exemplo, com conhecimentos limitados, né, sem muita técnica, né, tendência natural é se concentrar nos produtos que ele domina, ou eventualmente os ramos que não são tão técnicos, né, como automóvel, residencial, condomínio, são meros exemplos, né, outros que sejam mais de varejo, vamos dizer assim, né, isso naturalmente restringe a venda de modalidades de seguros mais técnicos, né, como o transporte. E o corretor também, muitas vezes, né, por não se acontece muitas vezes para o corretor, por não se aperfeiçoar, ele deixa de produzir ou comercializar produtos que muitas vezes estão na porta dele, né, que estão em alta, né, e que muitas vezes oferecem um nível de remuneração bem superior aos ramos que eu acabei de citar, né, que é o nosso ramo de seguro transporte de carga, né? Então, esta é a proposta da FETransporte Brasil, de qualificar e preparar o corretor com competitividade, Sérgio. É muito importante isso que você falou, Rogério, para dar capacidade mais para o corretor de seguros, poder trabalhar no ramo de transporte, porque muitas vezes é um ramo ainda muito técnico e que outros corretores ainda não têm não tem tanto apetite, às vezes, para entrar nesse setor, e é bom o que a FETransporte faz justamente para poder atualizar isso e mostrar o que ele tem para o segurado. Falando em segurado, eu queria chamar aqui agora o Salvatore Lombardi, ele que é CEO da Albatross MGA, e essa empresa, ela contribui muito para as transportadoras, e você vai entender agora. Eu separei aqui umas perguntas para o Salvatore, que eu acho que elas são muito interessantes, pertinentes, para que possa entender o papel da empresa nesse ramo de transportes. Salvatore, primeiramente, boa noite. Eu queria perguntar para você, porque muitas transportadoras têm suas particularidades acerca do seu risco. E aí eu queria saber qual que é a importância de uma subscrição de risco adequada para a saúde do seguro de transporte no Brasil. Boa noite, Salvatore, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado pelo convite, Sérgio. Eu também quero saudar aí o Rogério e o Márcio. Muito bom poder dividir com eles essa discussão. E sobre a particularidade, né, ou a subscrição de cada risco, ela é bastante importante, Sérgio. A subscrição é bastante importante, porque é nesse momento que a seguradora vai dar o preço, ela vai precificar, ela vai impor regras de gerenciamento de risco para o transportador para poder aceitar o risco, né? Então, se a seguradora errar na precificação, errar na regra de gerenciamento, nós podemos ter desdobramentos ruins, né? O gerenciamento pode engessar a operação do transportador, e se ela der um preço fora do que deveria ser, isso também vai gerar um desequilíbrio financeiro para a operação, né? A particularidade de cada cliente, assim, toda análise, ela nasce a partir das informações ou da veracidade das informações que são enviadas para a seguradora. Então, a partir desse questionário de risco é que você desenvolve um trabalho para poder precificar e aceitar o risco. Então, é muito importante detalhar nesse questionário todos os procedimentos de segurança, todo tipo de mercadoria, as reais necessidades, detalhar cada operação, porque é assim que a seguradora vai começar a entender o que está sendo solicitado, né? Inclusive até a cultura da própria empresa com relação à proteção, à prevenção, ao gerenciamento de risco, né? Muito importante a gerenciadora passar isso para o subscritor, para a seguradora, para que ela possa começar a entender e dimensionar a exposição que esse caso específico está sendo analisado, vamos dizer assim, né? Então, a partir desse questionário é que nasce tudo, né? Nascem as taxas, nascem as regras, e perceba o seguinte, assim, é sempre individual, as análises são individuais, cada cliente tem uma pólice personalizada, isso que é bem diferente, quando o Rogério comentou, o Márcio também, sobre
um ramo técnico, né, com bastante especificidades, é o caso dos seguros de transportes. Você tem sempre apólices individuais, condições personalizadas, tá? E isso, assim, me faz lembrar o seguinte, vale muito a pena citar, hoje em dia menos, mas era muito comum, eu não sei por que questão, os questionários virem incompletos, assim, se omitir o histórico de sinistro do cliente, ou mesmo o tipo de mercadoria transportada, achando que com isso poderá ter um desconto na taxa, quando na verdade é 100% ao contrário, tá? Porque se você omite alguma informação, você pode até ter uma negativa de sinistro. Então, um exemplo prático, assim, corriqueiro, é a seguradora receber um questionário do transportador com um histórico de apenas 1 ano de experiência. Quando, na verdade, se o corretor conseguir enviar até 5 anos, isso tem muito valor para a companhia. Mesmo que nesses 5 anos de experiência, ou minimamente 3 anos, você não tenha exatamente a foto do real momento da empresa. Porque o perfil do risco vai mudando. O perfil do risco dos últimos 12 meses, ele pode ter mudado, de um mês para o outro pode ter mudado, mas os dados da empresa, minimamente ali de 3 anos, isso é olhado. É bastante importante atuarialmente para a companhia e até para ela entender o risco. E a partir daí, se você tem minimamente 3 anos de experiência, você com certeza vai ter uma taxa melhor, condições melhores, tá? Então, com base nesse histórico, a seguradora tem fator técnico para conseguir viabilizar as melhores condições para o cliente, tá? Condições de fazer uma análise apropriada do risco, e como eu disse, mesmo que tenha sido, o perfil do risco esteja sendo mudado recentemente, tá? Então, assim, para resumir, no que tange a informações e características, são apólices individuais, com características individuais para cada cliente. Legal, é muito importante isso também para a precificação do seguro, né, Salvatore? É importante essa questão. Eu quero aproveitar a audiência para curtirem, vocês que não se inscreveram ainda no nosso canal, por favor, se inscrevam no canal. Toda semana a gente traz novos entrevistados para cá. E também compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais gente possa ver o que esses feras aí têm a falar para a gente. E eu queria voltar com o Márcio. Outra coisa, mandem suas perguntas também. Fiquem à vontade para mandar suas perguntas. Quem sentir a necessidade pode mandar aqui, o pessoal está aqui, os feras estão aqui para responderem vocês. Ô, Márcio, eu queria perguntar para você o seguinte, por que um corretor de seguros especializado é tão importante para disseminar a cultura dessa proteção aqui no país? Legal. Eu gosto muito de dizer que, né, todos os ramos são muito importantes, mas eu acho que nós somos aí, de certa forma, afortunados, né, de estarmos linkados aí ao ramo de transporte de cargas, né? Basta a gente imaginar que dentro da nossa casa, desde o aparelho eletrônico da mais alta, né, tecnologia e valor agregado, a um pacote de arroz, tudo passa pelo seguro de transporte, né? Tudo passa por uma garantia de segurança financeira. Se acontecer alguma eventualidade, um acidente, um roubo, né? Quem está comercializando aquele produto terá, no mínimo, uma reposição financeira para fazer com que seja possível uma nova negociação, um novo embarque, uma nova entrega daquele produto, né? Eu acho muito interessante porque às vezes você faz um estudo, né? Vou importar algo de fora, e aí você tem lá o purchase order, você coloca todos os tipos ali de itens, né? Mercadoria, embalagem, frete, tempo, responsabilidades, deveres das partes, mas se você não pensar no seguro, né, tudo que aconteceu, todo o teu estudo, todo o teu trabalho, né, vai por água abaixo, né? Basta dizer o que nós tivemos aí agora, alguns poucos meses atrás, o navio Ever Given, né, onde nós tivemos ali por mais ou menos 7, 10 dias, esse navio ficou parado ali em Suez, né, e todo mundo marítimo que por ali estava passando, né, ali próximo, né, cerca de quase 270, 275 navios, ficaram parados, né. Você imagina se você não tivesse o seguro da tua mercadoria nesse navio Ever Given, né? Não necessariamente houve um prejuízo material, mas só os custos para você fazer o salvamento ali da tua carga, fazer, né, o navio tomar a rota certa novamente,
você precisou do seguro. E no Brasil não é diferente, nós estamos falando de um país continental, né, em que ainda os problemas são muito graves, os problemas de segurança, os problemas de infraestrutura. O governo federal tem se esforçado bastante, tem criado regulamentos, está vindo aí a BR do Mar, linhas férreas estão sendo ampliadas, né, mas ainda nós temos um problema muito grande de infraestrutura, né, e ainda a maior parte do transporte trafega por rodovias. E nós temos o problema também da segurança, né, que são os roubos. Então, assim, conscientizar o transportador e também o embarcador é essencial, de que o seguro não é rasgar dinheiro, é um investimento que vai garantir a ele a possibilidade de que ele não tenha problema se acontecer alguma eventualidade dessa. Legal, é importante, é um investimento, com certeza, bem colocado. E aí eu quero trazer também o Rogério para essa conversa, porque dentro desse processo, Rogério, o corretor é muito importante, né, para disseminar essa cultura. Você está observando que tem mais corretor hoje em dia querendo entrar para esse ramo de transporte? Como é que está o apetite desses profissionais para esse setor? Porque antigamente a gente via falar bastante sobre mais seguro alto, mas essas carteiras elas estão se ampliando e aí a gente está vendo mais movimentações em outras áreas. Como é que você está vendo o apetite do corretor para o mercado de seguros de transporte? Perfeito. Eu sempre digo ao corretor, né, quando a gente fala, hoje tudo por vídeo, né, antigamente, há 1 ano e meio atrás, a gente conseguia ainda fazer isso olhando olho no olho, né? Mas isso vai voltar em algum momento, com certeza. A gente está caminhando para isso, eu acho. Que o seguro de transportes é um dos melhores ramos, na minha opinião, do mercado brasileiro. Tá? Primeiro, pela resiliência dele, né, a gente viu aí o ano passado, mas principalmente, né, porque é um ramo que é faturável, é como vida, né, é um ramo que ele atrai exatamente para você ter um faturamento recorrente na corretora, né, fazer frente às suas despesas fixas, principalmente, né. Com relação à intermediação, né, eu preciso sempre falar um pouco eu acho que a intermediação de seguro através do corretor de seguros é primordial no Brasil, tá? Isso também no ramo do transporte. Estamos vivendo, assim, uma plena era de tecnologia, estamos falando aí de insurtechs, né? O mundo está se transformando rapidamente num formato bastante digital, né? E os corretores, naturalmente, também precisam se aprimorar para isso. Mas hoje, nós contratamos, por exemplo, seguro online praticamente para todos os ramos, né? Se a gente falar de varejo, aí, automóvel, residencial, né? Outros, né? Que nós temos a facilidade aí com os aplicativos, né? Sem sair de casa, inclusive, né? Com programas que você escolhe as melhores opções de contratação de coberturas dentro de uma pólice, né? Isso tudo atrás de um computador aqui, sem sair de casa, né? Mas eu vejo, e aí eu sou da velha guarda ainda, e eu tenho observado isso principalmente nas minhas abordagens a corretores, e quando a gente tenta mostrar da importância do seguro transporte de carga, né, no Brasil, e para o corretor explorá-lo também, eu sempre digo, essa coisa da tecnologia, né, eu sempre digo assim, aí mora o grande perigo, né? Essas ferramentas muito automatizadas para ramos técnicos, como transporte, né, eles, na minha opinião, não possuem o famoso feeling, né, que é desenvolvido pelo corretor de seguros, né, que aprende na prática, junto ao segurado, na frente, na linha de produção, e aperfeiçoa essa expertise que ele adquire no campo, né, a cada novo segurado que ele fecha, né. Então, esse feeling que ele adquire faz toda a diferença no ramo de transporte de carga. Então, é isso que a gente sempre fala, não é só a técnica é importante, e a técnica a gente ajuda a fazer com que o corretor tenha conhecimento, mas ele que tem que nos ajudar também, né, a trazer informações. O Salvatore mencionou muito bem com relação a um preenchimento de questionário, né, a observação que você tem que se fazer na ponta para trazer informações precisas para a gente poder moldar uma boa proposta ao segurado dele, né? Mas, assim, ainda, voltando à tecnologia, achar que uma máquina irá substituir a indicação de uma contratação, por exemplo, não só do transporte, eu falo isso como um todo nos ramos específicos, né? Para mim, isso ainda é uma grande utopia, tá? Essa é a grande verdade. Nós estamos na era, como eu disse, da insurtech, nós estamos na era, né, do mundo digital,
Mas, claro que nós precisamos disso para acelerar mais ainda a venda, né? Mas eu vejo que o seguro de cargas, os riscos ainda são subscritos de uma outra forma, né? E você precisa levar em consideração cada risco, onde cada risco é um risco diferente do outro, né? Por isso que eu falo, o Salvatore mencionou dos questionários, da informação, quer dizer, é muito importante isso. Você jogar isso para dentro de uma máquina, né, e transformar isso num robô para trazer essas informações, isso vai acontecer naturalmente, mas vai acontecer com que objetivo, né? Com o objetivo de trazer mais informação quantitativa e qualitativa, tá? Então, eu vejo que o papel do corretor de seguros, ele precisa se preparar, ele precisa estar treinado para fazer as análises das necessidades, por exemplo, né, dos questionários, né, a análise dos riscos que ele recebe, da pólice, né, quando ele vai lá fazer uma entrevista com o embarcador, quando ele vai fazer uma entrevista com o transportador, né, para que ele possa captar informações na ponta, né, e levar uma proposta tailor-made, né, o que mais se adequa ao risco do segurado, tá? Sim, cada risco é um risco, né? Ninguém é igual, né, no transporte, nunca ninguém é igual. Claro que a gente tem algumas bases que a gente usa para subscrição, né? Mas as características dos riscos são diferentes uns dos outros, tá? Então, eu acho que é dessa forma, o corretor, ele surge novamente, né? Relevando o nome do corretor, como eu disse lá no início, né, na primeira pergunta, aí que entra exatamente o papel do corretor, né, de ser um consultor para o seu segurado, né, olhando e mostrando para ele que ele está muito mais interessado no bem-estar do segurado, vendendo, claro, sempre com a técnica que quer atrás, mas sabendo o que é o dia a dia do próprio segurado, né, e não propriamente ir lá para vender mais uma pólice, mais um produto, né. Então, eu acho que é dessa forma que ele consegue, né, o corretor, né, ter uma importância e disseminar essa cultura, e aí a gente está, né, numa live de transporte, ele consegue realmente disseminar um pouco mais essa cultura do seguro de transporte de cargas, tá? Então, é mais ou menos isso que eu entendo aí, que essa importância do corretor, né, na disseminação do seguro de transporte de cargas no Brasil. Realmente tem muita gente concordando com você aqui, Rogério. E aí eu queria agora direcionar uma pergunta para o Salvatore, porque eu estava dando uma estudada sobre a Albatross MGA e é muito interessante, é muito importante você ter uma empresa tão especializada como ela para subscrição de risco, porque você acaba até gerando argumento para o próprio corretor, um argumento de vendas para o próprio corretor também. Essa precificação, quando a gente fala, é muito interessante também, né, Salvatore? Você poderia detalhar um pouco mais sobre isso? Como que você impulsiona mais, assim, a empresa a poder ter um seguro mais adequado? É de extrema importância isso. Nossa, sem dúvida, sem dúvida. Como a gente está falando aí, né? Nós temos total condição de precificar a partir do corretor que está na ponta, né? Tudo vai nascer baseado na boa-fé das informações que vão ser prestadas, né? Eventualmente, para grandes riscos, é possível fazer um diagnóstico em loco para ajudar o corretor ali em parceria com a gerenciadora, mas não dá para fazer para todos os casos, porque o diagnóstico ele custa um pouco mais, então a gente conta mesmo com o corretor que está ali na ponta, que vai dar a sensibilidade toda para que a gente possa fazer uma análise, né? Então, assim, mesmo um negócio pequeno, um negócio grande, o corretor é fundamental para prestar essas informações, para tirar do segurado o que a gente precisa, né? Então, a partir desse questionário, que pode ser um questionário digital, um questionário preenchido aí como é feito ainda, né, de forma manual, a seguradora ela vai conseguir confirmar o histórico desse cliente junto às seguradoras, quer dizer, as informações vêm pelo questionário de toda essa relação de boa-fé, que o corretor vai lá e pega essas informações, né, e ela tem lá as ferramentas delas para poder fazer essa análise, né. Então, ela vai confirmar o histórico que foi informado ali desse cliente, junto à seguradora que detém um risco, ou as que detiveram um risco, né, ela utiliza, para tentar entrar um pouco na tua pergunta, né, assim, como é que é feito, né,
ela utiliza ali um motor de cálculo dela, atuarial, com base na experiência que ela tem, ela vai dimensionar aquele risco, ela vai ver qual é a exposição. Exposição é um pouco a quantidade de viagem, a distância, armazenamento, detalhes logísticos, né, que não dá para comentar todos aqui, e tudo isso é olhado, né. Ela também faz uma consulta lá nos birôs famosos, ela vai consultar para ver se a NTT está tudo certo, se é uma empresa politicamente exposta, no caso, pessoas que trabalham na empresa, ela consulta o Serasa, não dá para dizer que não, consulta, faz uma consulta cadastral aí para ver como é que está a situação financeira. Ela, seguradora, o subscritor, o corretor, ela vai com muito afinco olhar tudo que é feito em termos de gerenciamento de risco, tá? Gerenciamento de risco no Brasil é a primeira coisa que a gente olha, a taxa é a terceira, porque temos problemas muito grandes de infraestrutura, problemas muito grandes com roubo, né? Então, se você não vê o gerenciamento de risco, não funciona. Então, tem seguradora que tem um engenheiro de risco, tem seguradora que chama isso de risk manager, o cara que vai olhar esses detalhes todos, as práticas, né? E as regras que o cliente tem para a operação dele, e aí ela vai dar uma cotação, né? Você vê se é uma série de informações que estão ali no questionário, outras que a companhia vai buscar, para ela ver se ela concorda ou não, ou seja, ela vai dar uma cotação com base nesse mundo de informações aí de cada operação. Legal. Salvatore, uma dúvida, a Albatross, ela atua em todas as linhas, então é seguro de transporte, de carga, terrestre e outros também, todos os ramos, né? Aqui na América Latina. Não, claro, a Albatross ela tem uma função de auxiliar os corretores de seguro e as assessorias em nome das seguradoras e resseguradoras, tá? Então, nós somos um braço da seguradora para desenvolver produtos de seguro a pedido do corretor, a pedido da assessoria, né? Ainda mais agora, nesse momento de novo marco regulatório, onde o corretor vai deixar, né? Porque o novo marco regulatório de seguros, ele flexibiliza os contratos, né? Você não vai ter mais condições gerais padronizadas iguais para todas as seguradoras. Então, olha a importância do corretor, como ela aumenta, porque agora ele deixa de ficar recebendo cotações padronizadas e começa só a discutir preço, né? Que é o que ele faz, não começa. Hoje ele recebe cotações iguais e ele fica discutindo o preço. Agora a importância do corretor o Rogério até chamou a atenção, ele precisa agora ajudar a seguradora a dimensionar o risco. Ele vai conseguir fazer combos de cobertura. Nós vamos ver, claro que não é de um momento para outro, mas nós vamos começar a ver cotações de seguradoras misturando ramos. Então, nós vamos ter o seguro de transporte, puramente transporte, para cobrir ali o trânsito, nós vamos ter o seguro de armazenagem junto, nós podemos ter o seguro de responsabilidade junto, tudo numa apólice só para facilitar o cliente para ofertar a real necessidade dele. Então, aí que entra o nosso trabalho, ainda mais nesse momento de mudança, que é auxiliar esses players a construir esses combos de produtos, né? Então, o nosso papel, ele é muito forte tecnicamente, nós vamos representar seguradoras e vamos falar em nome delas, e também para riscos facultativos, como você mencionou, de América Latina, nós vamos ofertar capacidade de resseguro facultativa para riscos maiores, nós também vamos fazer esse trabalho a nível, aí já é a nível de América Latina, tá? E aí tem um pouco mais da Albatross, que é também ajudar, o ramo é muito técnico, nós não vamos deixar de ser muito técnicos, mas nós vamos simplificar isso bastante através do digital, sim. Nós vamos ofertar uma plataforma para as assessorias e para os corretores, para que eles consigam, através da plataforma, digitalizar 100% dos processos e serviços. Então, assim, ao invés do corretor ficar se preocupando com emissão de fatura, de cotações e questionários manuais, nós vamos digitalizar 100% desses processos, e aí sim o corretor vai poder ter tempo, junto com as assessorias, de ajudar realmente o cliente em outras questões, né, que são várias, como a gente está citando aqui. Então, tem esse braço digital na parte operacional também, que nós vamos colaborar bastante. Eu estou dando uma olhada aqui nos comentários e estou vendo comentários muito pertinentes, parabéns a todos. A Beatriz,
ela comentou, a Bárbara, perdão, comentou assim: a tecnologia vem para facilitar o operacional envolvido no processo. O feeling jamais será substituído, é aquilo que um pouco que o Rogério tinha comentado também, né? E aí também tem o Ailton, ele falou assim que o seguro de transporte ainda enfrenta um trabalho operacional muito elevado quando se compara com outros países. E aqui o último também que eu queria comentar, que eu acho interessante, que o Thiago comentou assim: corretor é primordial e necessário, mas a automatização dos processos trazem facilidades ao dia a dia. Sim, é uma coisa que a gente vê bastante, que é corretor trabalhando com esse modelo híbrido, né? Um pouco tecnologia e um pouco o presencial, é importante, sempre muito importante mesmo. Agora, Márcio, eu queria perguntar para você sobre um panorama, para você traçar para a gente um panorama mais para frente, assim, né? Uma perspectiva, expectativa do mercado. Para você, assim, qual que é a sua expectativa, né? No caso desse setor, no país, sobretudo no que tange os números do seguro de transporte. Como é que você observa aí quando acabar essa pandemia, ou mesmo com a pandemia, como é que tá? Como é que você observa tudo isso? Deixa eu tirar você do mudo. Ah, você já tirou. Beleza, vai lá. Então, bom, eu vejo com maior esperança possível, porque vale a pena reforçar que mesmo ainda dentro da situação que estamos passando, em 2020, o setor de seguros como um todo, ele cresceu quase 3%, né? E um PIB que mais ou menos ali no começo do quarto trimestre, né, de 2020, o seguro estava apontando para quase 3% de crescimento e o PIB do Brasil menos 4,5%, né? Com certeza que o seguro de transporte contribuiu com 60% desse número de seguro. Então, assim, se nós conseguirmos ter resiliência, se for possível ter resiliência, né, num cenário tão, assim, que exigiu como nunca de nós, né, proatividade, sinergia, rapidez na resposta, né, para os clientes, e com tudo isso a gente conseguiu ter um resultado positivo. Imagine para 2021, né? Eu acredito que todos os mapas que a gente tem analisado têm apontado uma retomada da economia, a gente já começa a ver isso, né? Agora, é claro que é muito importante que nós, que somos o setor de seguro de transporte de cargas, seguradoras, corretores como um todo, né, e seguradores, a gente precisa se empenhar para acompanhar os novos nichos de mercado. Isso é muito importante, e um deles que eu vou destacar aqui é o e-commerce, né? O e-commerce foi um das ferramentas aí logísticas que mais venderam em 2020, se não a primeira, né? Tem índices que apontam um volume de venda superior a 41% em relação a 2019, né? Claro que o e-commerce contribuiu muito para que as cifras de seguro de transporte pudessem ser positivas também. Agora, nós temos modelos de e-commerce e nós temos sistemas, prestadores por trás desse e-commerce, né? E a gente sabe que o seguro de transporte de carga, baseado no princípio da boa-fé, ele tem que ter mecanismos de controle, né? Documentação, averbamento, gerenciamento de risco. E dentro do gerenciamento de risco, como o Salvatore colocou muito bem aí, você tem todo um filtro que você faz do player que você está trazendo para dentro do teu campo logístico para fazer a entrega da mercadoria, né? E uma tendência que tem surgido, que tem sido real, né? Eu já recebi pedidos de colocação de risco nessa linha, são plataformas digitais onde você tem um prestador, ele baixa um aplicativo, ele se cadastra nesse aplicativo, ele faz um banco de dados, tá? De prestadores de entrega de frete nesse aplicativo, e aí eu tenho uma mercadoria para entregar, eu ligo para esse aplicativo, esse prestador atende, ele vai acionar o prestador que estiver ali próximo da região onde eu estou pedindo a coleta, ou para onde vai ser a entrega. É como se fosse um Uber, uma plataforma Uber, né? É uma plataforma iFood voltada para transporte. E como que a gente trabalha isso dentro do âmbito de aceitação na seguradora? Você não tem uma documentação de averbamento, você não tem uma documentação de confirmação de entrega de mercadoria para esse prestador que está vindo na tua porta, não é? Então, assim, a gente precisa aumentar aí a nossa flexibilidade
né, a nossa rigidez desses sistemas de controle, né, para que a gente se adapte a essa nova realidade que está nascendo desse setor de e-commerce e desse setor que acabou crescendo em função da pandemia, né? As pessoas ficaram em casa, elas começaram a comprar mais pelos setores digitais. Então, assim, como que a gente vai, como que podemos enfrentar, ou melhor, como que podemos prover soluções securitárias em transporte para esses nichos que estão começando a nascer? O mercado, por exemplo, de pets, já recebi aqui alguns pedidos de colocação de risco para pets, né? Produtos voltados para pets, é um mercado que cresceu muito nesse último um ano e meio que nós passamos. Então, assim, é um desafio nosso como provedores de solução em seguros, nos adaptar, nos atualizarmos, flexibilizarmos algumas regras para que a gente possa atender esses novos nichos e todo mundo continue tendo um crescimento de rentabilidade no setor. Eu quero dar um alô para a nossa audiência do Facebook também. Essa live está sendo transmitida lá no Revista Seguro Nova Digital. Obrigado por quem está nos acompanhando por lá também. E aí, falando um pouco sobre essas ferramentas tecnológicas, o Rogério, é mais ou menos por aí, um pouco em cima daquilo que o Thiago comentou aqui, que a automatização é primordial, também é importante o corretor. Como é que trabalha essas duas frentes, corretor digital? Ele, em algum momento desse processo, eles se conflitam aí, entram em conflito? Como é que é para a FETransporte todo esse processo de transformação digital aí do mercado de seguros? Perfeito, Sérgio. Eu queria quebrar um pouco o protocolo, eu só queria rapidamente aqui, Sérgio, teve duas perguntas, uma do Thiago, legal, e teve uma outra aqui falando sobre o mercado, acho que internacional. Eu só queria que você conseguisse resgatar para mim aí, só para a gente comentar rapidinho. Legal. Você recebeu por onde Tem fácil aí o do Thiago e do Seguro, só para a gente quebrar o protocolo, eu queria fazer um comentário aqui, muito importante, só para responder. Legal. O comentário do Thiago, eu coloquei aqui, ó. O corretor é primordial e necessário, mas a automatização dos processos fazem facilidades ao dia a dia. Perfeito, Thiago. Eu acho que, assim, eu vou emendar uma resposta na outra, porque alguém falou que, né, nós ainda aqui no Brasil, ainda perdemos um pouco, né, para outros países mais desenvolvidos, né, porque a gente ainda tem um trabalho operacional muito elevado aqui, né. Perfeito, acho que é exatamente, né, esse complemento da resposta do Thiago, né, Ailton, que é o seguinte, né, a gente tem que levar em consideração que em outros países também, né, nós temos modais diferentes que no Brasil, né? O Brasil, ele tem preponderantemente um modal de 80% de modal terrestre, né? Isso leva com que a gente aqui também tenha produtos adequados, ou a necessidade adequada ao transportador de carga, muitas vezes é o embarcador, né? Um pouco diferente do que acontece, por exemplo, numa Rússia, né? Onde você tem 80% do modal ferroviário, onde nos Estados Unidos, onde você tem um meio termo, né? Ferroviário e transporte de cargas, né? Terrestres. Então, isso faz também com que lá você facilite um pouco mais a vida do segurador ou mesmo a vida do corretor de seguros com relação a termos apólices mais, não diria mais modernas. Eu acho que nós temos hoje, apesar de nós estarmos trabalhando, né, com a tarifa ainda de 1966, né, eu acho que eles têm insights diferentes lá fora, né, então, mas realmente, nós vamos, e eu tenho certeza, com a vinda das insurtechs e a pandemia, ela acelerou esse processo aí de uma forma bastante abrangente, nós vamos ter, com certeza, a tecnologia como nossa aliada, né? Então, realmente, nós ainda temos no transporte de cargas no Brasil processos muito manuais ou analógicos, né? E pouco digitais. Então, e aí a gente vê aí novas frentes chegando, né? A Albatross trazendo grandes novidades digitais nesse segmento, a FETransporte com relação a questões operacionais também, né? O Márcio na UIS com relação a questões de emissão de apólices, né? Com modelos de apólices diferentes, né? Do PET que ele acabou de mencionar, né? Então, acho que o mercado esse ano acelera bastante e a gente deve ter, assim, uma mudança
bastante grande com relação à questão aí tecnológica. A tecnologia vem para ser uma aliada, realmente, do corretor de seguros, na minha opinião, né? E voltando aí, alguém perguntou sobre nunca, né, vai se substituir o feeling do corretor. Com certeza, quer dizer, ela vai ser uma aliada, ela não vai ser uma concorrente, que eu acho que é mais importante a gente citar aqui, né? Mas, voltando, Sérgio, desculpe, a sua pergunta, ela fala da ajuda da tecnologia, é isso, perdão? Sim, é isso. Essa tecnologia aliada ao corretor de seguros. Nós temos ainda muitas operações que elas são, vamos dizer assim, 70% manuais, dentro das próprias seguradoras, né? E toda vida que ela precisa automatizar um processo, naturalmente, ela chama lá, faz composições de APIs, né? Traz para dentro operações coladas dentro do sistema operacional dela, né? Então, realmente, as seguradoras do Brasil, elas sempre tiveram, vamos dizer assim, uma essência muito analógica, né? E nós temos que pensar que nosso mundo mudou nesse ano de pandemia, né? O Márcio mencionou aqui, né? Tivemos 4 milhões de novos usuários no e-commerce nos meses de abril e maio do ano passado. Como se faz para botar isso tudo para dentro, se isso fosse tudo segurado, né? Num sistema analógico. Então, eu acho que é isso que a gente... isso é um desafio para todos os seguradores, né? A gente fala muito aí de blockchain, só que os sistemas usados operacionais por parte das seguradoras, né, ainda não conseguem se movimentar de tal sorte, né, a tombar, por exemplo, carteiras que são monolíticas, que são analógicas para o mundo digital de uma hora para outra, né? Então, as seguradoras lentamente também investem muitos milhões de reais, né, para que consigam transformar esse mercado aí o mais rápido possível. E, aproveitando que o Salvatore comentou, né, novas seguradoras que estão chegando, novas tecnologias serão aliados, então, né, não só das seguradoras, mas também dos corretores de seguros, né. Então, a gente já vê aí motores de cálculos, né, automatizados, cotações automatizadas, né, que isso já se pratica muito lá fora, né, e aqui no Brasil, infelizmente, a gente vinha fazendo uma evolução, mas nós tivemos que praticamente o mundo digital, ele se antecipou em 5 anos, né? E todo mundo está se adaptando. Por que se adaptando também, senhores? Vocês imaginem que o mundo digital custa muito dinheiro, e são muitos milhões de investimento, né? Então, as seguradoras também têm que adaptar as suas receitas e despesas, né? E pensando também no que eles vão fazer para que possam automatizar certos processos. E aí eles definem também, do lado das seguradoras, as prioridades, né? O ramo transporte é prioridade? Bom, se for, então, eu vou investir nisso e vou trazer tecnologia, né? Mas não é de uma hora para outra. Mas eu percebo na FETransporte, só nos últimos 120 dias, 3 grandes seguradoras parceiras da FETransporte já trazem ferramentas totalmente automatizadas, tá? Então, a gente percebe realmente que existe uma aceleração muito grande aí com relação a essa questão tecnológica, e nós vamos ter boas surpresas aí nos próximos anos, tá? E sim, eu diria, com essa liberalização aí do marco regulatório, né, e essas questões que estão acontecendo no mercado de transporte, o próprio regulador SUSEP, né, nós teremos aí, eu acho que, facilitadores, né, para a gente sair um pouco desse mundo engessado que o transporte ainda está hoje, porque hoje a gente... Esses dias me perguntaram, Rogério, mas já está todo mundo emitindo a pólice de RC, TRC e DC numa única pólice. Perfeito, todo mundo faz. Isso continua sendo analógico, não tem nada digital nisso aí, porque você continua usando as mesmas regras, as mesmas condições gerais, as mesmas condições particulares para colocar numa única pólice. O único facilitador disso é a economia que você dá para o transportador, falando de transportador, nesse caso, em termos de cobrar, em vez de 2 prêmios mínimos, se cobra 1. Mas isso é o único facilitador que tem, não existe nada tecnológico nesse sentido, né? Então, nós já vemos hoje também algumas, como eu disse, né, ADLLs, ou que façam aí equiparações de sistemas, né, que consigam ler
sistemas onde a gente já consegue ver a verbação eletrônica de uma forma diferente, né, onde que a gente já consegue unir, né, e até pouco tempo, senhor, vocês vão lembrar até 6 meses, 8 meses atrás, o corretor mal tinha informação da verbação do seguro. Hoje nós temos isso com uma plataforma à disposição do corretor, onde ele pode informar o seu segurado quantas averbações ele teve no mês, para onde que foi, quais são os valores, qual a tendência que ele está tendo no último semestre. Então, acho que são essas as coisas que estão acontecendo, que são muito boas e transformadoras no mercado de seguro transporte de carga. Realmente é muito importante. Eu vejo algumas seguradoras se movimentando também, até no que diz respeito a seguros de vida para o caminhoneiro. Tem uma movimentação bem bacana por aí do mercado de seguros e estimulando cada vez mais também o corretor a participar desse processo e disseminar mais essa cultura aqui no mercado. Ô Salvatore, vamos falar um pouco sobre os riscos, né? Me despertou um pouco a curiosidade quando vocês estão lá, né, desenvolvendo as proteções para os clientes. Quais os riscos mais comuns em uma viagem, por exemplo, de longa distância na América Latina? É possível mensurar os impactos desses sinistros nas transportadoras ou não? É possível, sim. Essa análise é feita, né? Quer dizer, os riscos mais comuns numa viagem de longa distância é o aumento da exposição. Quer dizer, quanto mais tempo na estrada, pior, né? Você está sujeito a acidente, se você tem um acidente, você está sujeito a saque, você tem a quebra do veículo, você tem roubo nas paradas, né, para descanso. Quer dizer, no caso de outros países, também é importante dizer que tem um complicador em relação ao Brasil. Então, se você tem uma viagem de importação rodoviária, as referências de gerenciamento são outras, né? No Brasil, a gente tem um problema muito grande de roubo e acidentes pela infraestrutura. Então, nos outros países, a coisa é um pouco diferente. O nosso remédio, ele é para o tamanho do problema, né? Então, nós somos referência em GR, referência em equipamentos de rastreamento, em condições desde a escolta ou todos os equipamentos, sensores e atuadores que vão nos veículos, que são coisas incríveis, né? Os outros países não é assim, né? Então, se você tem um veículo vindo de fora, é bom chamar atenção para isso, porque se você impõe para o cliente uma cobertura com um monte de regras que são comuns nas apólices do Brasil, numa viagem de longa distância, se você contar com um transportador de fora, você não vai ter a mesma coisa. Não adianta você exigir isso, que não vai estar compatível e você pode ter um problema no seu contrato de seguro, né? Então, numa importação, tem que ficar muito atento aí. Não adianta exigir, por exemplo, consulta cadastral. Na Argentina, ninguém faz. Na América do Sul, ninguém faz consulta cadastral das pessoas envolvidas, né? Então, sim, naturalmente é visto toda essa exposição numa viagem de longa distância, que basta ser para Manaus, né? Já é uma viagem de longa distância. Então, regras de gerenciamento são muito importantes, tudo é olhado para tentar ajudar o cliente, porque todo mundo quer que a carga chegue, né? No final do dia, esse é o objetivo. É importante. Olha o tamanho deste Brasil. Eu falei América Latina, mas só no Brasil eu imagino como é difícil poder mensurar todas essas sinistralidades, né, Salvatore? Tem essa pegada e é importante. E aí, Márcio, eu queria te chamar também, você desempenhando, então, um papel, agora falando da UIS, um papel de consultora, para a UIS, quão é importante, né, oferecer um seguro para o segurado de acordo com as suas necessidades? Por que a UIS considera tão importante esse tipo de movimentação aí? Isso é fundamental, porque, assim, acima de tudo, você precisa garantir ao segurado que o investimento que ele está fazendo em seguro vai valer a pena no momento mais drástico, né? O segurado, o negócio dele não é ter uma renda com seguro, é simplesmente uma segurança que ele quer garantir para evitar problemas financeiros, né? Então, assim, estar do lado do segurado, entender a operação do segurado, você estar com a seguradora, com o inspetor da seguradora ali no armazém, verificando as instalações, verificando a operação, verificando os sistemas protecionais, de prevenção e também de reação, né? Você entender o que o segurado consegue investir em planos de gerenciamento de risco, você entender os limites que de fato ele precisa, se os limites que ele tem na pólice de fato
numa situação de sinistro, podem realmente prover para ele um reembolso adequado para que ele não tenha perdas financeiras, para que ele não deixe de entregar o seu produto. Isso é fundamental. Eu costumo dizer que se você se empenha para entregar uma apólice de R$1, você vai merecer uma apólice de um prêmio de R$1 milhão. Então, assim, é importantíssimo você estar do lado do segurado e entender a necessidade do segurado, né? Muitas vezes você tem que ir para o front, você tem que sair da mesa, você tem que sair do escritório, e hoje você tem que sair de casa, né? Porque está todo mundo home office, basicamente. Mas, assim, é fundamental você entender a operação, e porque isso vai te dar autonomia para depois negociar com a seguradora aumentos de limites, né, flexibilização de plano de gerenciamento, né? Então, tudo isso é muito importante e depende de uma assessoria especializada, do qual o segurado conta bastante. No momento do sinistro, que eu costumo dizer que é o momento mais drástico, quando o segurado vai pensar assim, puxa, valeu a pena eu ter investido nessa apólice, eu vou renovar esse seguro, porque esse corretor ele me ajudou em tudo, e eu vou contar, inclusive, com a seguradora, que também foi bastante parceira. É fundamental. Realmente é fundamental. E aí, Rogério, é fundamental também o evento aí que a FETransporte vai fazer, hein? Conta um pouquinho para a gente aí, que vai ser no início de abril. Se puder comentar um pouco sobre transporte aí, tem bastante gente já cadastrada, como é que vai ser? Perfeito. O FETransporte Brasil Conference 2021, pessoal. Anote aí, www.fetransporte.com.br. Esse ano, esse evento, ele foi pensado, né, e bolado em agosto de 2019, quando ninguém pensava, né, que um dia a gente teria uma pandemia pela frente. A gente tinha já uma ideia de que trazer aí 2.400, 3.000 corretores para uma cidade específica, como São Paulo, ou algum outro local, com um grande centro de convenções, seria muito difícil fazer, né, ou se realizar, para um evento de transporte especificamente. Então, se pensou nisso, nos corretores atendidos pela FETransporte, num modelo, então, de videoconferência, né? E foi quando nós, então, nos deparamos com a pandemia, quando nós realizamos o primeiro evento, né, do Brasil online, né, que foi um grande sucesso, com 2.400 corretores inscritos. Tivemos 20 horas de gravação, de conteúdo, muitas entrevistas, tivemos aí mais de 20.000 visualizações pelo YouTube, que é o nosso canal de YouTube, www.fetransporte, @FETransporte Brasil, perdão. Então, realmente, o Conference foi para nós um diferencial muito grande para esse ano que nós passamos com tantas dificuldades. E esse ano resolvemos, então, novamente realizar, né, o evento, o segundo, né, FETransporte Brasil Conference, e resolvemos, então, ampliar um pouco mais os nossos horizontes. Esse ano temos aí 50 palestrantes, 40 horas de conteúdo gravado, entrevistas com importantes CEOs, né, de seguradoras, falando sobre o momento de seguro transporte no Brasil, entrevistas dos principais diretores de transporte de algumas grandes seguradoras que atuam fortemente no setor. Então, nossa expectativa esse ano realmente é de ter de mais de 5.000 inscrições, né, e com grande ênfase, né, nesse segmento que é o transporte de carga, tá? E trazendo também, né, para a gente né, a importância do corretor, né, principalmente evidenciando a importância do corretor de seguros, chamando a atenção dele para esse ramo aí, tá? Então, essa é a nossa ideia, a disseminação, né, do seguro transporte no Brasil, feito pela FETransporte. Legal, com certeza vai ser um evento que vai agregar bastante para quem estiver assistindo. Eu vou acompanhar de perto e eu quero trazer também o Salvatore. A gente está caminhando para o final e eu queria só comentar um pouco ali que a gente falou do início sobre que no primeiro semestre de 2020 o PIB do transporte teve uma queda. E aí eu queria saber por que você acredita que a Albatross
ela tem um papel importante para o desenvolvimento desse mercado e para a recuperação também desse seguro. Por que você acredita que a empresa tem esse papel tão importante assim para essa retomada? Não, eu acredito fortemente que nós poderemos ajudar no desenvolvimento desse produto no país, em alguns aspectos aqui que eu vou citar. Quer dizer, há muito pouca oferta, Sérgio, de seguradoras e, consequentemente, de corretores, né? Acabamos de falar disso aqui, que atuam nesse segmento, né? Justamente porque o ramo é muito técnico, é muito burocrático, e isso acabou afastando os corretores, né? No final do dia, o prejudicado é o consumidor final, porque se você tem baixa oferta de produtos, você tem uma concentração ali, né, que pode prejudicar o consumidor final. Então, o nosso foco é eliminar totalmente os custos operacionais, que é essa coisa burocrática, né, cheia de papel, a partir da nossa plataforma digital, tá? Então, nós estamos digitalizando 100% de todos os processos e serviços, inclusive na parte de sinistro. Isso é muito importante dizer, inclusive na parte de sinistro. Quer dizer, as nossas cotações serão digitais, as emissões das apólices serão digitais, as faturas, os certificados, as famosas DDR, quando existia tal DDR, quer dizer, tudo por meio digital. Quer dizer, a gente vai praticamente extinguir esses processos operacionais e simplificar a subscrição para que o corretor tenha atenção e foco realmente no cliente dele. Né? Ele vai dedicar toda a força dele na manutenção do negócio, na subscrição inicial, no feeling, tudo que ele vai passar para nós, para que a gente possa fazer aquele trabalho de subscrição, e toda essa parte burocrática, ela vai estar digitalizada e a gente vai eliminar um monte de cotovelo aí. Até porque as emissões, elas são online e direto com a seguradora, né? Como eu disse, a gente representa a seguradora, né? Então, nós ainda vamos trazer disrupção para o gerenciamento de risco. Quer dizer, nós temos uma torre de controle logístico própria que vai apoiar, vai atuar em parceria com os gerenciadores de riscos. Quer dizer, nós chamamos isso de computação preditiva, e isso é bastante inovador, é um pouco a cereja do bolo também, e aí caberia um fórum só para falar disso. Quer dizer, o Márcio citou, nós estamos falando de logística 4.0, do e-commerce e tudo digital. O seguro tem que se transformar, né? Não adianta, nós temos que trazer disrupção para isso também e focar no que interessa, focar no cliente que está no centro de tudo que a gente faz. Ah, que legal, Salvatore. Parabéns aí pelo trabalho que a Albatross vem desempenhando. E aí a gente está encaminhando já para o fim. Quando o papo é bom, passa rápido, né? A gente já está mais de 1 hora de live, né? Então, eu vejo que muita gente está participando aqui. Muito obrigado quem participou. Eu vou deixar esse vídeo salvo também, né? E aí eu quero só abrir espaço rapidinho para vocês fazerem suas considerações finais e começar pelo Márcio aqui. Deixa eu trazer o Márcio para cá. Márcio, faça suas considerações finais. Muito obrigado por ter participado, né? Eu acho que foi um bate-papo muito produtivo e realmente quem acompanhou aprendeu bastante com vocês que falam muito bem, se expressam muito bem e com certeza quem acompanhou aprendeu bastante. Eu também aprendi demais aqui. Bom, quero agradecer a oportunidade, Sérgio, aí, pelo convite, né? Agradecer o Salva e o Rogério aí, por eu ter aprendido um pouquinho mais com a experiência, né, de vocês, com as trocas de informação. Quero dizer o seguinte, graças a Deus a gente já está passando, né, pela fase mais crítica de tudo isso que aconteceu, e o seguro tem sido resiliente, tem sido sinérgico, a gente tem provido soluções para o cliente. Nós estamos num momento muito ímpar, mas também bastante peculiar, bastante legal, bastante desafiador. E agora, vindo aí, vamos dizer assim, a despadronização, né, de clausulado, isso vai exigir muito mais experiência, jogo de cintura, desenvoltura comercial, para você entender toda essa mescla de coberturas e prover soluções para os clientes. Então, assim, vamos juntar as mãos, vamos aprofundar os nossos conhecimentos, porque o nosso mercado, nós somos bem-aventurados de estarmos em seguro, então vamos cada vez mais nos empenhar em entregar soluções de seguro com excelência máxima aos clientes. Assim todo mundo vai ser feliz. Muito bom, Márcio, muito bom. Ô, Rogério, sua vez agora. Obrigado novamente por ter aceitado o convite para participar.
e deixa sua mensagem aí para quem está nos acompanhando e quem vai acompanhar depois também. Perfeito, Sérgio. Muito obrigado mesmo pelo convite. Tá? Para mim, é uma honra, como eu falei no início da apresentação, estar aqui com vocês, dividir um pouco sobre, né, esse mercado, né, como o Márcio comentou aí, tão resiliente. Márcio e Salvatore, obrigado aí pela troca de boas informações sobre o mercado, né? Eu quero deixar aqui como um velho resiliente, né, do mercado de seguro transporte de cargas. Eu quero deixar para você, corretor de seguros, né, para quem eu acho que a gente fala muito também para o mercado de seguradores, né? Veja só, esse mercado aí, transporte de cargas é gigante, senhores. Ele cresce nos últimos anos, naturalmente, com seus altos e baixos, pela economia brasileira, que sofreu bastante. No ano passado, tivemos aí uma arrecadação da ordem de 3,3 bilhões de prêmios, quando todo mundo achou que o seguro-transporte iria afundar em abril e maio, que as previsões eram 15% a 20% da carteira das seguradoras, né? Todo mundo naturalmente acabou se privilegiando na boa parte das seguradoras e boa parte dos corretores inseridos que dividiram esse bolo de 3,3 bilhões de prêmios, né, no Brasil, e conseguiram realmente um decréscimo apenas de 2,2% com relação ao mesmo faturamento 2019, tá? Esse é um mercado que ele vem realmente, naturalmente tivemos um pequeno desvio de sinistralidade, porque como ficaram muitas mercadorias acumuladas, no segundo semestre realmente houve um pouco de acúmulo com relação à sinistralidade, falta de organização nas logísticas, que também já foi dominado, mas, senhores, esse é um mercado extremamente competitivo, mas principalmente, muito grande, né? Se a gente falar aí de números da NTT, por exemplo, nós mostramos que existe hoje no Brasil, conforme o registro nacional de transporte rodoviário de carga, 209 mil empresas de transporte rodoviário. Autônomos, somamos 695 mil registros, e entre as cooperativas, um total de 422. O total de caminhões registrados é de 2.209.000. Deste, um total de frota de transportadoras de 1.343.000. São números muito recentes, tá, da INTT. Então, faça uma análise do tamanho desse mercado. Para vocês terem uma ideia, esse ano, né, nós já tivemos 326.605.333 no primeiro quadrimestre de 2021 de documentos averbados. Isso são informações da nossa querida empresa de averbações, que detém aí um market share aí de 97% das transportadoras. Foram informações que foram nos passadas hoje, né? Contra 184 milhões do ano de 2020, no mesmo período. Quer dizer, só que nós tivemos o começo da pandemia dia 17 de março, praticamente, com o lockdown, né? Então, isso é um crescimento, senhor, de 76% na volumetria de registro de movimentação de cargas. Isso é impressionante, tá? E nós devemos crescer muito mais. Eu estava em São Paulo semana passada, né, onde se fala da recomposição, né, de todas as indústrias, já começando a aquecer novamente o mercado. Então, eu sou sempre otimista, né, e quero deixar aqui para você, corretor, e dizer assim, ó, faça e procure esse segmento, porque eu entendo que é um dos que mais prominente será nos próximos anos aí para nos mantermos aí no mercado. Ok? Sérgio, muito obrigado novamente, tá? E espero que todos fiquem bem. Excelente explanação. Salvatore, por favor, agora suas considerações. Por último, mas não menos importante, por gentileza. Claro, eu vou ser o mais breve possível. Quer dizer, eu concordo, faço a palavra deles aí, as minhas, né? Essa menção do Márcio sobre esse problema, e a chamada de atenção do Rogério para a importância da indústria, né? Quer dizer, o seguro, de forma geral, ele é muito importante para a sociedade, subsidia o desenvolvimento e crescimento das empresas, né? E o seguro de transporte não é diferente,
Pelo contrário, aí, de novo, né, no nosso país, com essa matriz de transporte rodoviária, que também foi falado, ao redor de 60% de tudo que se transporta é rodoviário. Quer dizer, o seguro de transporte corretor se torna ainda mais relevante, né? É relevante, e com esse crescimento que a gente mencionou, vai se tornando cada vez mais, né? Então, a gente, ao mesmo tempo, sabe que dos problemas que nós temos, os problemas de infraestrutura, de logística nos portos e aeroportos, estradas precárias e roubo, né? Então, isso é um custo Brasil, mas isso traz uma importância maior para a nossa atuação, né? O seguro se torna muito mais importante, porque o empresário de transporte precisa desse auxílio, né? São muitos sinistros, né? Então, a nossa importância é muito grande. E o empresário não conseguiria sobreviver num cenário desse se não fosse o seguro. Então, resumidamente é isso, Sérgio, muito obrigado pela oportunidade, obrigado aos debatedores também, estamos sempre à disposição na Albatross. Um abraço a todos. Valeu, Salvatore. Agora, minha vez, rapidinho também. Minhas considerações finais, na verdade, todo mundo já sabe, porque eu falo todo fim de live. Gente, se inscrevam no canal, por favor. Sempre tem convidados especiais. Na semana que vem eu vou trazer mais gente aqui também. Então, para quem não quer perder lives como esta, por favor, se inscreva no canal, curta aqui, porque o algoritmo do YouTube vai até você. A audiência é maior no YouTube, então por isso que eu falo diretamente para quem está acompanhando no YouTube, mas serve também para o Facebook. Então, por favor, se inscrevam no canal, a gente sempre tenta trazer conteúdos interessantes aí do mercado de seguros. Essa foi a minha consideração, gente. Muito obrigado por terem aceitado esse convite, por terem omitido as suas ideias e enviado as suas ideias, né, para nós. Então, muito obrigado mesmo e sucesso a todos e a gente se vê um novo caminho por aí. Isso aí. Valeu, gente. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.